boa noite. Vamos chegando, trazendo nossa presença através da nossa respiração, trazendo a nossa alegria, nosso amor. Sejam bem-vindas por aqui, bem-vindos. Mais uma noite de conexão, de presença para nossa meditação. Olá! Como passaram no sábado, esse domingo? Muitos descansam, né? Muitos trabalham. Hoje o tema que eu trouxe aqui pra gente conversar é sobre limites. O cuidado com os nossos limites. E também o cuidado com o limite das outras pessoas. Né? Quando a gente escuta falar disso, de limites, mas o que é, né? O que é isso? O que é ter cuidado com os nossos limites? O que são os nossos limites? Como eu cuido também do limite das outras pessoas? Já pararam para refletir sobre isso? Porque a gente a todo momento é exposto a isso, né? A limites. E para a gente viver em paz, para a gente ter paz na vida, né? Para a gente viver uma vida de equilíbrio, a gente precisa também saber até onde ir. A gente precisa saber qual o limite, internos, externos. E refletindo hoje, né? Pensando um pouquinho sobre esse tema, limites, né? Quais são os limites? E basicamente nós temos aí 3 tipos de limites. Devem ter muito mais, mas a gente vai conversar hoje aqui sobre 3 tipos de limites. Nós temos limites físicos, não é mesmo? E os limites físicos, eles estão ligados à escuta do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele fala conosco a todo momento. Só que para escutar esses limites físicos, né, para escutar essa voz aí do nosso corpo, a gente precisa estar presente. O nosso corpo a todo momento, né, pede comida, pede água, pede descanso, pede também movimento. Então a gente precisa aprender a reconhecer, escutar o nosso corpo. E muitas vezes ele fala de forma sutil, né? Se a gente não está presente, consciente, como que a gente escuta o nosso corpo? Se a gente muitas vezes não para, né, para fazer um check-up, para beber a água a hora que ele pede, para descansar a hora que ele precisa descansar, mas também para nos colocar em movimento quando ele pede, porque o movimento também faz parte da gente não deixar o nosso corpo entrar em estagnação. Porque quando a gente estagna o nosso corpo sem movimento, também é uma forma de desrespeitar e não cuidar dos limites. E isso pede meditação, pede silêncio. O nosso corpo tem uma sabedoria ancestral. Então, uma das formas, né, de cuidar dos nossos limites é escutar o nosso corpo físico, né, os nossos limites físicos. E aí a gente tem um outro tipo de limite. E esse é um pouquinho mais profundo, que são os nossos limites emocionais. Limites emocionais são os limites que vão proteger, né? Proteger o nosso coração, que vão proteger o nosso campo emocional. Esses limites emocionais, eles vão cuidar para que a gente não caia em excessos tanto internos quanto externos. Né? Quando a gente consegue reconhecer nossos limites emocionais, a gente não permite que nós sejamos manipulados, né? Que nós cheguemos à exaustão emocional. E como a gente reconhece os nossos limites emocionais? Autoconhecimento, inteligência emocional, fazendo um caminho mesmo de autoconhecimento.
né? Porque algumas coisas são básicas, né? Nós sabemos quando nós estamos irritados, quando nós estamos felizes, quando nós estamos sentindo raiva, sentindo medo. Mas a gente precisa aprender a reconhecer até onde eu vou e não deixar chegar ali no limite. E para isso, o caminho de autoconhecimento é essencial. E a gente tem muitas ferramentas nesse caminho de autoconhecimento. A meditação é uma delas, que nós estamos aqui todos os dias, né? Cuidando do nosso corpo emocional, meditando, terapia, livros, treinamentos, podcasts. Existem várias formas da gente fazer um caminho de autoconhecimento para aprender a reconhecer nossos limites emocionais e não só aprender a reconhecer, mas a cuidar desses limites, para que a gente não deixe chegar e muito menos ultrapassar esses limites. Porque quando eles são ultrapassados, né, quando rompem esses limites, tanto os físicos quanto os emocionais, pode ser que a gente adoeça tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Eu acredito muito, não sei qual é a crença de vocês, que toda doença física, quando ela se instala no corpo físico, ela já passou pelo nosso campo espiritual, pelo nosso campo emocional e ela somatiza no nosso corpo. Eu acredito muito nisso, que o nosso corpo físico, ele somatiza aquilo que já vem acontecendo nas outras dimensões, né? Nas camadas que nós temos, espiritual, emocional. Então a gente precisa cuidar, aprender a cuidar desses limites, a reconhecer, a acolher e a cuidar. E como terceiro limite, nós temos os nossos limites espirituais, que é um campo muito mais sutil. E quando eu falo limites espirituais, não estou falando de religião, eu estou falando mesmo de espiritualidade. É respeitar, é um respeito ao nosso tempo interior. Respeitar nosso tempo interior, e cada um tem o seu. É você não permitir crescer no tempo incorreto, vamos dizer assim. É você cuidar da sua espiritualidade. É você amadurecer através do silenciar. Os limites espirituais também precisam de um caminho de autoconhecimento. Pelo menos eu vejo assim. Uma forma de cuidar, né, de reconhecer os nossos limites espirituais é também fazer um caminho de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele trabalha as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, mas também o nosso campo espiritual, a nossa espiritualidade, né, o transcender além do corpo e das emoções. E uma maneira também de cuidar dos nossos limites espirituais é através das religiões, para quem segue, né, para quem tem a sua própria religião. É uma forma de cuidar, de colocar esses limites espirituais. Praticar virtudes, né? Nós temos aí tantas virtudes que podem ser praticadas no dia a dia. E a que eu mais me encanto, que me traz mais encantamento, é a compaixão. Não sei para vocês qual é, mas nós temos muitas virtudes que nos ajudam a colocar os limites espirituais quando a gente pratica essas virtudes. Justiça, fortaleza, prudência, temperança, fé, esperança, amor. Tudo isso fortalece o nosso campo espiritual e nos ajuda a colocar esses limites e a amadurecer esses limites. E quando nós nos fortalecemos em tudo isso, né, quando nós reconhecemos, quando nós fazemos nosso caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, nós começamos a aprender a cuidar desse nosso campo sagrado. Então, quando a gente cuida dos nossos limites espirituais, cuida dos nossos limites emocionais, cuida dos nossos limites físicos, nós ficamos mais fortes, num sentido de fortalecimento interno, e, consequentemente, temos uma vida mais em paz. Então eu vejo se faz sentido para vocês, que os limites, eles não são barreiras que a gente coloca, né, entre eu e o outro, mas eles são pontes. Eles podem ser pontes e não barreiras. Porque a partir do momento que eu cuido dos meus limites, reconheço e sei, né, lidar com eles, eu faço ponte com as outras pessoas. E é aí que eu aprendo também a respeitar e cuidar do limite dos outros.
Porque se eu já sei fazer comigo e eu não coloco barreiras mais, mas eu me torno uma ponte, eu também aprendo a respeitar e cuidar dos outros. Porque vejam bem, pode ser que aquilo que hoje é leve para mim ainda é muito pesado para o outro e vice-versa. Pode ser muitas vezes que às vezes a gente costuma fazer brincadeiras, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas, às vezes uma brincadeira que a gente faz na pura ingenuidade, a gente pode tocar numa dor profunda do outro. Não que a gente vá se tornar, né, uma pessoa chata e fechada, mas quando a gente aprende a cuidar dos limites, a gente sente, né, o campo da outra pessoa, a energia da outra pessoa, e a gente pode cuidar disso, a gente pode brincar na maneira certa, na hora certa, respeitando o outro. Pode ser, por exemplo, que uma coisa que eu já superei, a pessoa ainda esteja num processo de superação. Sim, percepção. Eu acredito muito que quando a gente faz o nosso caminho de autoconhecimento e aprende sobre os nossos próprios limites, a gente também aprende a perceber o outro. E aí a gente tem essa vida mais em paz, que eu falei no começo, né? Que viver em paz é saber até onde ir. E aí a gente consegue viver com mais leveza, não é mesmo? E para tudo isso, né? Para cuidar dos nossos limites, do limite dos outros, existem duas coisas que eu considero essenciais e que a gente sempre tá falando por aqui, que é consciência e presença. Sem consciência e sem presença não é possível, né? Na minha forma de ver, fazer tudo isso, né? Cuidar dos limites, reconhecer e respeitar também os dos outros. A gente precisa trazer para a consciência isso, né? Fazer uma escolha também, a escolha ela é muito importante aqui. Então eu trago para a consciência, faço uma escolha de querer viver uma vida em paz, sabendo até onde ir, me respeitando em primeiro lugar para respeitar o outro e com presença. Porque a presença, ela nos ancora, né, no aqui e agora. A presença é estar no aqui e agora. E quando eu estou presente, tudo isso flui, sem esforço algum. Quando eu estou consciente e presente mesmo, inteiro, as coisas fluem, sem esforço algum. Simplesmente é o fluxo da vida acontecendo da maneira que precisa acontecer. Claro, né, que vão existir desafios, muitas vezes a gente não vai conseguir sustentar os limites ou respeitar os dos outros, isso tudo bem, faz parte da vida. Mas eu tendo consciência de que eu posso fazer diferente, é essencial. Porque mesmo que eu caia, eu levanto e sei como resolver. Então essa é a beleza dos caminhos de autoconhecimento. É ter consciência, presença e poder escolher. Mesmo que eu dê uma pisadinha na bola, eu ainda posso fazer diferente. Certo? Faz sentido para vocês? Que viver em paz é também saber até onde ir, com consciência e com presença. E vamos meditar, uma meditação guiada hoje, um pouquinho mais longa, para a gente integrar essa nossa reflexão de hoje. Vou colocar aqui uma outra música, vamos sentando com a coluna ereta. Você pode sentar com os pés apoiados no chão, com as mãos, pode repousar sobre as suas pernas. Pode sentar na posição de lótus, assim na posição do índio, com as pernas cruzadas, com a coluna ereta e fechando os olhos suavemente, se for confortável para você. Se você não quiser fechar os seus olhos, abaixe seu olhar 45 graus e permita-se estar inteira neste momento. Respire profundamente pelo nariz. Sinta o ar que entra no seu corpo. Perceba o caminho que ele percorre. Sinta também ele saindo do seu corpo. Inspire e expire, com leveza e com presença.
A atenção na nossa respiração é um cuidado com o nosso corpo. Vamos fazer uma conexão com o nosso corpo físico, esse templo sagrado que nós temos. Respire profundamente e leve a sua atenção para o seu corpo. Observe o seu corpo como um campo sagrado. Dos pés à cabeça, vá percorrendo lentamente, sentindo cada parte do seu corpo. Seus pés, suas pernas, seu quadril. Se você sentir, se houver alguma tensão, algum desconforto ou alguma dor, não se prenda. Apenas acolha e solte. Sinta o seu abdômen, seu tórax, seu coração pulsando. Sinta os seus braços, suas mãos, sua coluna. Sinta o seu pescoço, seu rosto. Perceba como tudo é perfeito como é. E diga internamente se você sentiu alguma coisa nesse momento. Eu reconheço esse sinal, querido corpo. Obrigada por me avisar. Respire e sinta a energia da vida circulando no seu corpo. O seu corpo que é a sua casa, a sua morada temporária neste plano. O seu corpo físico merece ser cuidado, respeitado, escutado. Respire e agradeça. Agora, vá levando a sua atenção, a sua presença para o seu coração. E perceba quais são os limites emocionais neste momento na sua vida. Você tem se respeitado? Você tem pedido ajuda quando precisa? Sem julgamento algum, apenas sinta a resposta, apenas sinta o que o seu coração te traz. Respire. Imagine, visualize e sinta uma luz dourada preenchendo o seu coração. Essa luz dourada limpa, lava, purifica o seu coração. E você respira e sente o seu coração preenchido de luz dourada, limpo, leve. E você respira e pode dizer internamente: eu reconheço meus limites. Eu aceito meus ritmos. Eu cuido de mim com amor. Respire e sinta essas palavras reverberarem em você.
E agora vá levando essa luz dourada para todo o seu campo energético, para além de você. Deixe que essa luz dourada preencha cada célula do seu corpo e se expanda para além do seu corpo, para todo o seu campo. E permita que essa energia dourada vá equilibrando cada parte do seu ser. O seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo espiritual. Permita que essa luz emane também para outras pessoas. Sinta que pessoa vem no seu coração, que situação vem no seu coração nesse momento. E permita emanar essa luz dourada de cura para além de você mesmo. Tenha a intenção de liberar para que você e cada ser possa estar em paz com a própria consciência. Respire profundamente e sinta que a cura começa quando você reconhece, quando você respeita e cuida dos seus limites. Respire e sinta essa cura e essa expansão em você e além de você. Aos poucos, vá trazendo esse seu campo de energia dourada para mais próximo de você. Vá trazendo ele para o ambiente onde você está. Respire profundamente e se comprometa a cuidar dos seus limites com amor e a respeitar o limite dos outros com compaixão. Vai mexendo suas mãos, seus pés. Quando você se sentir pronta, pronto, abra os seus olhos com gentileza. Volte para aqui agora. Trazendo esse belo estado de ser para a sua vida, para as suas relações. E trazendo essa consciência de que para se viver em paz é preciso saber até onde ir. Todos bem? Todos aqui? Muito bom. Sempre uma alegria estar por aqui. Amanhã novamente estamos aqui às 8 horas para mais um caminhar de reflexão e meditação. Um bom descanso, um bom domingo, um bom começo de semana para todos. Nos vemos amanhã. Gratidão e até mais.